Agora a gente vai de entrevista ao vivo para falar que, ao assinar o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, compromisso mundial para a redução das emissões de gases de efeito estufa, o presidente americano, Joe Biden, fez mais do que mostrar o posicionamento interno e externo que vai adotar. A atitude dele afeta a política ambiental de outras nações, inclusive o Brasil. E é sobre isso que eu converso agora ao vivo com o Alessandro Azzoni, advogado, economista e especialista em direito ambiental. Alessandro, seja muito bem-vindo aqui ao AgroMais. Obrigado por aceitar falar com a gente sobre um assunto que é tão importante para o país e tão importante para o agro. Obrigado, José Marcelo. Obrigado ao pessoal do agro. É realmente um tema muito importante, pois vai mudar a política, a geopolítica mundial, vai ter uma alteração nesse sentido. Foi uma peça que moveu, mas todo o tabuleiro agora começa a se mexer, né? E para começar, qual deve ser o primeiro efeito dessa nova política ambiental norte-americana? Na verdade, quando os Estados Unidos se posiciona, né, quando o Biden retoma a sua posição no Acordo de Paris, automaticamente ele vai puxar os signatários, porque o Acordo de Paris só consegue ter adesão quando 55 signatários realmente aderem à questão do acordo. E só isso não é só uma relação de unilateral dos Estados Unidos. Ele vai puxar um bloco de países que seguirão junto com ele nessa questão da política sustentável. A Europa em si, o comum europeu, já adota situações da produção verde, tanto como outros países, como a China, também começa a fazer algumas alterações nesse sentido. Então, na verdade, é uma composição do bloco. Quando a gente tinha uma questão do Trump que ele não acreditava nas questões de estudos científicos, né? Então ele negava essa questão do aquecimento global, o Biden vai de uma outra situação. Além de ele entrar no Acordo de Paris, ele ativou a questão da assessoria especial da presidência, que é composto de cientistas, dando independência para os cientistas poderem trabalhar nesse sentido de novas tecnologias. Então, significa que esse direcionamento mundial tende a se intensificar, coisa que não acontecia no governo passado, por causa que o Trump ele voltava muito para a questão da produção e por ele não acreditar nesse efeito científico do aquecimento global, então praticamente ele ignorava praticamente esses quesitos na questão de produção nacional e por muitas vezes os outros países, uma vez que a grande nação não segue, eu também acabo não seguindo, porque lembrando que a economia americana é um dos grandes pujantes do comércio exterior, né? Então, não tendo essa referência, eu não mudo minha base de produção interna, né? Já quem vai fazer exportação para o resto do mundo, principalmente para a Europa, acaba tendo as suas sanções ambientais, né? Agora, se a gente for fazer uma análise mais simplista na comparação entre o ex-presidente Donald Trump e o atual presidente Joe Biden, a gente vai ver um focado, como você disse, numa produção que é uma análise mais imediatista, não é? Porque é de repercussão econômica, de efeitos mais imediatos, e o atual presidente, Joe Biden, mais científico, dando voz à comunidade científica, que sempre faz estudos de efeitos a longo prazo, né? A curto, médio e também longo prazos. Você acha que com esse fortalecimento do discurso científico, ele tende a contaminar também os discursos da geopolítica mundial? Ou seja, isso pode fortalecer o papel dos Estados Unidos, que tem voz de homens e costuma ecoar o discurso deles, e isso fortalecer esse discurso ambiental, de preservação, de redução de emissão dos gases que provoca o efeito estufa e isso acabar se repercutindo mundialmente e atraindo aliados para esse discurso? Sim, acredito. Eu acho que a mudança da geopolítica ambiental ela vai mudar por completo. Inclusive, agora ele chamou já para dia 22 de abril, no aniversário do Acordo de Paris, a grande conferência dos grandes que intervêm nas questões climáticas, né? Então, eu acho que esse encontro vai basear praticamente essa composição dessa nova conformação de geopolítica ambiental.
A visão do Biden, ele volta porque ele pensa, gente, da área ambiental, vamos só voltar um pouquinho para a questão das consequências dos danos ambientais, né? Então, a precaução, ela é menos danosa do que eu ter que remediar um dano ambiental. Nós tivemos uma situação de desenvolvimento econômico na China que, quando ela entrou no processo de industrialização, o governo chinês, através do Partido Comunista, o que liberava um processo industrial dentro da China era justamente quanto essa indústria traria de desenvolvimento socioeconômico para aquela região. E não se preocupou em momento nenhum com a questão ambiental. Quando se chegou no 100% da produção industrial, as questões ambientais começaram a interferir justamente na qualidade de vida da população local. E o custo para o Estado em recuperar esse dano ficou muito grande. Então, ele fez uma postura de recuperar o dano, jogando a responsabilidade para as indústrias, e as indústrias acabaram adotando políticas ambientais, justamente por causa que a recuperação do dano sempre é muito mais cara e muito mais danosa, e muitas vezes você nunca volta ao estado originário. Então, quando você destrói praticamente um ecossistema, que nós estamos falando tanto quanto a questão de contaminação de águas e terras e subsolo, você não tem uma capacidade de recuperação àquele estádio inicial. Então, a visão do Biden, justamente, você pode ver que uma dos planos dele é recuperar 30% das áreas territoriais americanas, a proteção das águas dentro do território americano. Então, você vê que ele começa a fazer uma situação de preservação e uma política de preservação, evitando que lá na frente o dano venha a ocorrer e a retificação do dano tem alguns danos que se tornam irreversíveis. Então, essa questão da posição da geopolítica que vai se desenhar justamente é evitando. Tanto que essa discussão de que a Europa ela teve seu processo de industrialização e ela acabou com o seu ecossistema, isso serve como exemplo para ela adotar políticas socioambientais hoje, para que isso não venha a acontecer com um pouco que sobrou em outras nações, não quebrando a questão da soberania das nações. Isso nunca vai poder ser quebrado, nem as organizações das Nações Unidas pode quebrar uma questão da soberania nacional. Mas lembrando que a prevenção ela sai mais barata do que a recuperação do dano. Quando eu falo barata, não é na questão da situação financeira, mas de você preservar, você manter a qualidade de vida da população e, com isso, você fazer processos industriais que você consiga fazer com que tanto que a pauta da economia verde é isso, você tornar a economia sustentável, buscando pontos de equilíbrio entre o social, o ambiental e o econômico, esse ponto de equilíbrio que vai determinar o crescimento da economia, e com isso você vai ter 20, 30, 40, 50 anos de crescimento econômico sem degradação de meio ambiente. Então, essa questão da formulação da política de Biden, e eu acredito que das grandes nações que vão segui-lo, vai ser nesse sentido, de buscar uma economia mundial voltado para a questão do verde. Alessandro, interessante você lembrar da questão da China, que, por exemplo, para chegar a esse processo de desenvolvimento industrial que chegou, ela usou e ainda usa, né? Mas usou muito mais o carvão mineral como fonte de geração de energia, e é uma fonte altamente poluente, não é? Andavam de máscaras na rua muito antes do coronavírus, justamente em função da qualidade do ar. Esse é um problema que a gente não tem no Brasil. A gente tem energia limpa, que é a energia hidrelétrica, que tem impacto ambiental na instalação, mas depois absolutamente recuperável, além da gente poder gerar energia eólica, não é? E energia solar. Então, deste mal a gente não padece. Mas existe uma pressão internacional sobre a nossa política ambiental, e agora, principalmente com o discurso dos Estados Unidos. Quais seriam as consequências que o Brasil pode sofrer agora com essa mudança de paradigma da política ambiental nos Estados Unidos com o governo Joe Biden, se a gente não mudar o discurso ou não mudar de postura? Eu acho que uma questão não é o perfil
dos democratas nem do Biden criar uma política de restrição. Eu acredito que assim, ele é muito voltado para as questões de direitos humanos, para a questão de uma negociação mais ampla e de tirar aquele estigma da nação americana ser impositora de regras, né? Então, eu não acredito que virão medidas drásticas, mas o próprio mercado hoje já segmenta os produtos brasileiros. Por exemplo, a China hoje, antes ela só pedia, quando você fazia uma exportação de soja, ela só pedia a certificação de áreas não degradadas, de áreas não desmatadas. Hoje, o exportador ele precisa não só apresentar, mas como apresentar a certificação da produção no contrato de que ele está fazendo de exportação. Antes era simplesmente ele só notificava, hoje ele tem que apresentar a certificação e às vezes isso acaba sendo um processo mais demorado justamente por causa dessa política ambiental que não mudou, mas internacionalmente ela ecoou de uma forma, parece que não há uma regulamentação interna, né? Então, mas isso acaba prejudicando. Não só isso, mas como o próprio mercado comum europeu faz restrições, elas usam as exportações, então quase todo o agronegócio, podemos dizer 96% do agronegócio, já possui as suas licenças ambientais e já tem seus produtos autorizados nesses mercados que são de economia verde. Então, eu acho que nesse sentido, pode ser que seja mais intensificado a questão da fiscalização dos produtos que estão sendo exportados. E com isso pode causar algum impedimento, a demora nas exportações ou no fechamento de commodities, principalmente as agrícolas, né? Ou agropecuárias no geral. Mas eu não acredito que o Biden venha fazer uma política tão restritiva. Haverá uma pressão, eu acho que comercial, em questão dos produtos a serem exportados. Eu acho que nós podemos sofrer nesse sentido. Mas a própria ministra Tereza Cristina, ela já vem trabalhando com essa questão dos produtos agropecuários que são voltados à exportação, da certificação. Ela mostra uma segurança muito grande nesse sentido. Eu acredito que esses impasses serão mais a nível de governo, né, entre o presidente Bolsonaro e o próprio Biden. Essa comunicação entre o nosso chanceler e o chanceler americano, então isso vai ser muito importante para que não tenhamos uma represália tão grande comercial. Não acredito que seja se fosse um governo Trump, eu acreditaria numa represália mais enérgica, mais comercial, barreiras tarifárias, mas eu não acredito que o Biden faça isso no primeiro momento. Agora, o presidente Joe Biden já vem emitindo alguns sinais aqui para o Brasil de como ele quer se relacionar com os países, levando muito em conta essa questão ambiental, não é? Você acha que esse discurso dele em relação ao Brasil pode contaminar a visão de outros países em relação a gente aqui? Eu acredito que sim. A economia americana e o Biden, do jeito que ele está conduzindo essa liderança mundial, como eu falei, o marco decisório vai ser dia 22 de abril nessa Conferência das Nações Climáticas. Ali vai ser o ponto culminante para sabermos quantas nações ficarão alinhadas com a política americana, alinhadas com a política ambiental de Biden. Aí sim nós podemos ter um reflexo do que isso poderá impactar diretamente para nós. Quais nações que estarão acompanhando esse processo e com isso nós sabemos quais são os nossos players, né, internacionais, e com isso nós vamos saber realmente se isso vai impactar e como vai impactar diretamente. Aí sim vai ter que fazer uma questão de política externa. Eu falo barata, não é uma questão da situação financeira, mas de você preservar, você manter a qualidade de vida da população e com isso você fazer processos industriais que você consiga fazer com que tanto que a pauta da economia verde é isso, você tornar a economia sustentável, buscando pontos de equilíbrio entre o social, o ambiental e o econômico. Esse ponto de equilíbrio que vai determinar o crescimento da economia e com isso você vai ter 20, 30, 40, 50 anos de crescimento econômico sem degradação de meio ambiente. Então essa questão da formulação da política de Biden, e eu acredito que das grandes nações que vão segui-lo,
vai ser nesse sentido, de buscar uma economia mundial voltado para a questão do verde. Alessandro, interessante você lembrar da questão da China, que, por exemplo, para chegar a esse processo de desenvolvimento industrial que chegou, ela usou e ainda usa, né? Mas usou muito mais o carvão mineral como fonte de geração de energia e é uma fonte altamente poluente, não é? Andavam de máscaras na rua muito antes do coronavírus, justamente em função da qualidade do ar. Esse é um problema que a gente não tem no Brasil. A gente tem energia limpa, que é a energia hidrelétrica, que tem impacto ambiental na instalação, mas depois absolutamente recuperável, além da gente poder gerar energia eólica, não é? E energia solar. Então, deste mal a gente não padece. Mas existe uma pressão internacional sobre a nossa política ambiental e agora, principalmente com o discurso dos Estados Unidos. Quais seriam as consequências que o Brasil pode sofrer agora com essa mudança de paradigma da política ambiental nos Estados Unidos com o governo Joe Biden, se a gente não mudar o discurso ou não mudar de postura? Eu acho que uma questão não é o perfil dos democratas nem do Biden criar uma política de restrição. Eu acredito que assim, ele é muito voltado para as questões de direitos humanos, para a questão de uma negociação mais ampla e de tirar aquele estigma da nação americana ser impositora de regras, né? Então, eu não acredito que virão medidas drásticas, mas o próprio mercado hoje já segmenta os produtos brasileiros. Por exemplo, a China hoje, antes ela só pedia, quando você fazia uma exportação de soja, ela só pedia a certificação de áreas não degradadas, de áreas não desmatadas. Hoje, o exportador ele precisa não só apresentar, mas como apresentar a certificação da produção no contrato de que ele está fazendo de exportação. Antes era simplesmente ele só notificava, hoje ele tem que apresentar a certificação e às vezes isso acaba sendo um processo mais demorado justamente por causa dessa política ambiental que não mudou, mas internacionalmente ela ecoou de uma forma, parece que não há uma regularização, uma regulamentação interna, né? Então, mas isso acaba prejudicando. Não só isso, mas como o próprio mercado comum europeu faz restrições, elas usam as exportações, então quase todo o agronegócio, podemos dizer 96% do agronegócio, já possui as suas licenças ambientais e já tem seus produtos autorizados nesses mercados que são de economia verde. Então, eu acho que nesse sentido, pode ser que seja mais intensificado a questão da fiscalização dos produtos que estão sendo exportados. E com isso pode causar algum impedimento, a demora nas exportações ou no fechamento de commodities, principalmente as agrícolas, né? Ou agropecuárias no geral. Mas eu não acredito que o Biden venha fazer uma política tão restritiva. Haverá uma pressão, eu acho que comercial, em questão dos produtos a serem exportados. Eu acho que nós podemos sofrer nesse sentido. Mas a própria ministra Tereza Cristina, ela já vem trabalhando com essa questão dos produtos agropecuários que são voltados à exportação, da certificação. Ela mostra uma segurança muito grande nesse sentido. Eu acredito que esses impasses serão mais a nível de governo, né, entre o presidente Bolsonaro e o próprio Biden. Essa comunicação entre o nosso chanceler e o chanceler americano, então isso vai ser muito importante para que não tenhamos uma represália tão grande comercial. Não acredito que seja se fosse um governo Trump, eu acreditaria numa represália mais enérgica, mais comercial, barreiras tarifárias, mas eu não acredito que o Biden faça isso no primeiro momento. Agora, o presidente Joe Biden já vem emitindo alguns sinais aqui para o Brasil de como ele quer se relacionar com os países, levando muito em conta essa questão ambiental, não é? Você acha que esse discurso dele em relação ao Brasil pode contaminar a visão de outros países em relação a gente aqui? Eu acredito que sim. A economia americana e o Biden, do jeito que ele está conduzindo essa liderança mundial, como eu falei,
o marco decisório vai ser dia 22 de abril, nessa Conferência das Nações Climáticas. Ali vai ser o ponto culminante para sabermos quantas nações ficarão alinhadas com a política americana, alinhadas com a política ambiental de Biden. Aí sim nós podemos ter um reflexo do que isso poderá impactar diretamente para